sou residente de terapia intensiva de CEPET. A aula hoje que eu vou tentar explicar um pouquinho vai ser sobre fisiopatologia das síndromes coronarianas agudas, principalmente a ênfase na ruptura da placa e aterotrombose. Tá? É um assunto que é bem batido desde o começo da faculdade de medicina, a gente vem estudando isso com frequência, mas o capítulo do livro é extremamente extenso, muito bem detalhado, e eu achei que na prática clínica não ia fazer tanta diferença, sabe? Então eu enfatizei de verdade o que a gente pode usar, o que a gente deve saber, e para não deixar passar batido, tá? Então a síndrome coronariana aguda, que síndrome engloba angina instável, morte súbita, infarto, são uma das principais causas de morte e mortalidade nos países desenvolvidos. A injúria miocárdica sozinha, ela é a principal causa de morte na maioria dos países ocidentais. A prevalência vem rapidamente aumentando nos países em desenvolvimento, especificamente no sul da Ásia e na Europa Oriental, juntamente com o aumento também da incidência com tabagismo, diabetes, obesidade, né? O que engloba a síndrome metabólica, né? Então, é previsto que afirmar que as doenças cardiovasculares é a principal causa global de morte até 2020. Aí a importância desse assunto. Indo direto já na fisiopatologia, então, da aterogênese. Então, a aterogênese é o resultado de complexas interações envolvendo os elementos do sangue, dos hemocomponentes, anormalidades da parede do vaso, né, o endotélio em si, e alterações no fluxo sanguíneo, Existem vários mecanismos, tá, patológicos que desempenham um papel importante para gerar essa aterogênese, incluindo inflamação, e essa inflamação vai ter ativação de células endoteliais, recrutamentos de monócitos, crescimento de proliferação de células musculares, muscular lisa e síntese da matriz, degeneração com acúmulo de lipídios, necrose, calcificação e trombose. Esses diversos processos eles resultam na formação das placas de ateromatose, que formam substrato de futuras síndromes coronarianas. Então ele mostra do começo e enfatizando para chegar ao nosso paciente já com a síndrome coronariana aguda na UTI, é muito raro ter uma lesão, um insulto único. Ele mostra nesse capítulo que o paciente pode ter uma predisposição, né, tem a síndrome metabólica, né, a lesão endotelial e você continua lesionando, machucando, e o corpo tenta regenerar e vai ativando mais cascatas, e assim pode ter o evento, então, da síndrome coronariana aguda. A lesão vascular e trombo são formações fundamentais para eventos na formação e a progressão dessas placas, né? Um dos autores, Fuster, propôs uma fisiopatologia com classificação da lesão vascular, que divide o dano dentro de 3 tipos. Lesão do tipo 1, né, vamos em questão de complexidade. Tipo 1 vai ter só desvios funcionais da função, tá? Endotelial, que é normal, que não tem alterações morfológicas óbvias. Lesão do tipo 2 envolve uma forma mais profunda do dano vascular, que inclui o desnudamento, traduzindo assim, de células endoteliais e o dano da íntima, com a manutenção de uma lâmina elástica intacta. Então, ele é mais profundo, né? Mas a lâmina elástica ainda fica intacta, falando em microbiologia. E a lesão do tipo 3 é representada por desnudamento endotelial e dano à íntima e à média da parede do vaso. O achado mais precoce da aterosclerose espontânea é uma lesão da íntima contendo macrófagos carregados de lipídios e alguns linfócitos T. Então, se isso foi um achado de necrópsia dos pacientes que tiveram a síndrome coronariana aguda, for investigar a causa, entender um pouco sobre a fisiopatologia,
E o que eles acharam mais na doença aterosclerótica foi os macrófagos cheios de células espumosas, assim, com lipídios, e os linfócitos T. Na hipótese resposta à lesão, né, que é proposta por Ross e outros colegas, eles acreditam que essas estrias gordurosas eles são resultantes de uma lesão crônica do endotélio arterial, que é induzida por distúrbios no fluxo sanguíneo coronariano, que isso representa a lesão do tipo 1, e um aumento de permeabilidade vascular e lipídios e monócitos, lembrando o acionamento da cascata e aumento da lesão e inflamação. Aí a lesão crônica é principalmente um distúrbio no padrão do fluxo sanguíneo em certas partes da árvore arterial, como o leito, enfim, como flexão e pontos de ramificação ou todos. E alguns fatores, como hipercolesterolemia, abuso de cigarro, droga vasativa, produtos glicosilados, infecção, né? E também complexos imunes, eles podem potencializar o efeito da lesão tipo 1 do endotélio. Então, isso são alguns fatores que, se o paciente já tem alguma pequena lesão, elas contribuem para aumentar e agravar. Esse dano crônico de baixo grau leva ao acúmulo de lipídios e macrófagos na lesão. Ele atrai, os macrófagos são os primeiros que chegam lá, depois que são acionados, e produzindo uma característica raia gordurosa. Tá? Os macrófagos carregados de lipídio também é conhecido como essas células espumosas, e elas são derivadas principalmente dos macrófagos teciduais. Então, os macrófagos do tecido são acionados e assim vai gerando e acionando e alertando outras células. As células espumosas são formadas quando grandes quantidades de lipídios intracelulares, principalmente a lipoproteína, né, que a gente conhece como LDL, elas são captadas por uma família de receptores de eliminação dos macrófagos e ela é opsonizada, né, internalizada no macrófago. O LDL oxidado é um componente ativo, chave na geração da aterosclerose, uma vez que a substância passiva se acumula nos macrófagos. Supõe-se que a LDL tenha 5 efeitos potencialmente aterogênicos: atividade quimiotáxica dos monócitos, inibição da migração dos macrófagos para fora da parede do vaso, aumento da captação por macrófagos, formação de complexos imunes e também citotoxicidade. Aqui é um esquema, né, que ele traduz e exemplifica assim, da onde que vem o LDL. O LDL infiltra na camada íntima, ele chama os macrófagos, que chama outras células, que cria as estrias, que faz mais lesão endotelial. E aí da lesão endotelial, uma novidade que vem aqui avançando na fisiopatologia, é a aderência das plaquetas, né? Então, a partir desse passo que fez uma nova injúria endotelial, vai chamar as plaquetas para aderir, para falar, opa, vamos tentar diminuir essa inflamação, vamos combater o que está acontecendo por aqui para não aumentar o dano. E aí ele vai, com essa aderência, vai gerar outra resposta, que seria um aumento de fator de crescimento, tá? E aí, por esse motivo, vai aumentar a proliferação de células, né? E aí a lesão vai aumentar. Então, é muito difícil essa cascata separada, né? E é um fator que leva um ao outro. A formação de placas. Então, com o tempo, gordura listra, estriada em progresso, né? Ela vai gerar uma placa mais madura, tá? Então, vai amadurecendo e ela vai se tornando mais velha, mais rígida, né? Isso vai ter uma importância. E os macrófagos recrutados para dentro dessa área podem liberar produtos que são citotóxicos, que causam mais danos, levando para a desnudação do endotélio e a intimolesão. A formação de placas leva à adesão plaquetária. E essas placas, junto com o recrutado macrófago e o endotélio lesionado, vão fazer a liberação de crescimento de fatores, né, derivados dessas plaquetas, e o fator de crescimento epidérmico e somatomedina C. Tá?
Esses fatores de crescimento podem levar à migração à proliferação de células do músculo liso, estimar a produção de colágeno, elastina e glicoproteínas. A diferença na composição da placa tem importantes implicações clínicas. Por quê? Uma placa jovem, ela causa mais dano e é mais fácil romper e inflamar, né? A placa mais velha, ela é mais rígida, vai causar outros problemas vasoplégicos, né, do que outros problemas diretamente no miocárdio. Então, as placas que causam estenose grave, eles tendem a ter maior teor fibroso e menor de lipídios do que as lesões menos estenóticas. Então, quando a gente recebe o CAT e vê assim, o grau de estenose, grau de lesão crítica, isso também tem a ver diretamente com a gravidade e a quantidade de lipídio que aquela placa tem. No entanto, vários estudos mostraram que essas placas menos estenosadas e carregadas de lipídios são as lesões clinicamente mais perigosas. Microscopicamente, consegue-se notar que no centro ateromatoso, mole, pode predispor a placa à ruptura, expondo ao pool, né, altamente trombogênico, e os elementos subintimais a fluxo sanguíneo, levando à formação de trombo, a isquemia miocárdica aguda em muitos casos. Tá? Isso vai... A nossa terapêutica em relação aos remédios para diminuir o colesterol não é simplesmente chegar no alvo do LDL. Os medicamentos hoje também servem para a gente estabilizar a placa, não aumentar a quantidade de lipídio dentro do vaso sanguíneo e assim ter menos eventos também, que a gente consegue controlar um pouquinho mais no mundo ideal. Tem que estar escuro, está muito claro. Mas essa imagem é de um microscópio, né, que ele consegue ver o vaso e assim, vários depósitos da gordura. Aqui é mais velho, mais maduro, aqui é mais mole, mais embranquecido e mais gorduroso. Então, era só para representar que existem várias camadas, várias modalidades, com vários mecanismos diferentes, com mais especificidade e gravidade diferente de cada paciente. A gente não pode generalizar. A aterosclerose é um processo dinâmico por si só. Só pela doença ela já é um processo bem dinâmico, sem fazer nenhuma intervenção. Os estudos angiográficos seriados mostram que essas placas ateroscleróticas tendem a aumentar ao longo do tempo e que o número significativo de lesões evolui para uma oclusão total. O risco de progressão para a oclusão total parece estar relacionado à gravidade inicial da lesão, com lesões mais obstrutivas progredindo para a oclusão total com mais frequência que lesões menos graves. Os fatores que governam a progressão da placa não são completamente compreendidos, mas dois mecanismos foram propostos. Um mecanismo que envolve a continuação do processo proliferativo, mioentimal produzido pela lesão endotelial crônica, e ela é responsável pelas lesões iniciais da aterosclerose. E o segundo mecanismo, ela pode ser mais importante em placas de crescimento rápido, que envolve pequenas fissuras recorrentes de uma placa. Então, é uma placa, está estável, eu faço acompanhamento, está tudo certo, mas elas podem fissurar e mesmo assim causar um novo dano, e esse dano ser muito mais grave, com subsequente formação de trombo e organização fibrótica. A gente pode acontecer também recorrente trombose, né? A progressão da aterosclerótica envolve recorrente pequena ruptura da placa com subsequente formação do trombo, e ela é seguida pela organização fibrótica. A ruptura da placa ela é carregada de lipídios e expõe altamente o núcleo trombogênico ateromatoso e subendotelial, componentes da parede arterial para a circulação. Essas exposições resultam em adesão das plaquetas e ativação da liberação dos fatores de crescimento e estimulação da cascata de coagulação.
Essa sequência de eventos, ela resulta da formação do trombo, né, sobreposto a uma placa já danificada que eventualmente sofre uma organização fibrótica com estreitamento incremental subsequente ao lume arterial. Aí, nesse modelo que ele tentou estratificar, ele é recorrente, subclínico, eventos, ele pode levar a um crescimento progressivo da placa e finalmente estenose. As plaquetas e os trombos murais podem contribuir para a progressão da aterosclerose. Como eu tinha comentado naquele flowchart, quando a plaqueta vai tentar aderir para reduzir o evento, causar menos dano, mas mesmo assim ela pode contribuir também para a aterosclerose. Quando elas já estão aderidas, elas são capazes de secretar vários fatores mitogênicos, incluindo o mesmo fator de crescimento, transformando o crescimento em fator beta. Tá? E esses fatores podem ser envolvidos na proliferação, na hipertrofia e na migração de células musculares lisas, que são etapas importantes no espessamento da íntima e no crescimento da placa. Os estudos que foram vistos com animais nos testes, esses animais com trombocitopenia, com ou sem o fator de von Willebrand, eles mostraram que a quantidade reduzida da formação, os animais com trombocitopenia, mostraram uma quantidade reduzida na formação e crescimento dessas placas ateroscleróticas. A trombina produzida após a lesão vascular, ela pode ser incorporada ao trombo e à matriz extracelular, e que pode ser liberada lentamente ao longo do tempo, durante períodos de fibrinólise espontânea ou até ao remodelamento do trombo. A trombina ela pode se ligar aos receptores plaquetários e causar ativação plaquetária ou ligar-se às células musculares lisas, resultando também em proliferação. Se eu falar então sobre interrupção da placa, a formação de placas ateroscleróticas dentro da artéria coronária, ela pode gradualmente impedir o fluxo sanguíneo por obstrução progressiva do lumen do vaso. Inicialmente, essas lesões são silenciosas, exceto quando períodos de aumento da demanda miocárdica de oxigênio. Então, sepse, febre, qualquer coisa que aumenta a demanda de oxigênio pelo músculo miocárdico, ele pode causar mais dor, né? Isso é o que a gente vê com frequência também, por mais que o paciente nunca se queixou de dor, dor torácica, dor por infarto, enfim. Quando o fluxo sanguíneo coronário não pode ser aumentado para atender essa demanda do miocárdio, ocorre a isquemia e causa angina por esforço característico, a dor típica que a gente conhece. Com o tempo, essa placa aterosclerótica pode aumentar lentamente, produzindo um grau maior de oclusão, que resulta em sintomas com graus progressivamente menores de esforço. A fisiopatologia das síndromes coronarianas agudas, incluindo a angina, o infarto e morte, é significativamente diferente, tá? Então é muito complexo. Essas entidades clínicas representam um contínuo da doença, caracterizado por uma redução abrupta do fluxo sanguíneo. O coração está sofrendo porque ele não chegou o que ele precisava. Oxigênio, sangue, nutriente, e ele vai manifestar de alguma forma. Os conceitos atuais sustentam que esse fluxo sanguíneo coronário abruptamente reduzido é causado pela erosão, fissura ou ruptura da placa aterosclerótica que leva à formação do trombo, sobreposto a uma lesão já pré-existente, que limita severamente o fluxo. O risco de fissura ou ruptura da placa está relacionado às propriedades intrínsecas da placa, individuais, ou seja, cada pessoa, cada placa, cada vaso tem uma vulnerabilidade diferente, e fatores extrínsecos que atuam na própria placa. O primeiro predispõe à ruptura das placas, enquanto o segundo pode precipitar a ruptura se houver placas vulneráveis. Então, o primeiro sempre predispõe à ruptura e o outro só se tiver alguma coisa instável. Falando um pouco sobre inflamação, a resposta inflamatória, que inclui os linfócitos T, os mastócitos, os neutrófilos, são encontrados nessas placas de ateroscleróticas,
Interferon alfa, que é uma citocina produzida dentro dos ateromas dessas células T que já foram ativadas, elas podem desempenhar um papel crucial nesse processo de inflamação. O interferon alfa diminui o colágeno intersticial e a síntese dentro dessa capa fibrosa. Ela inibe a célula muscular, a proliferação e ativa a apoptose e ativa dessa forma os macrófagos. A inflamação ativa em áreas de alto estresse pode enfraquecer a camada de fibrose e contribuir à ruptura da placa. Uma coisa que eu achei bem interessante é que os pacientes com elevados níveis de proteína C e interleucina 6, que têm a doença aguda coronariana, elas possuem pior prognóstico. Por quê? Porque o paciente já está inflamado. Ele conseguiu ter nível sérico dessa inflamação no sangue, que a gente conseguiu ver. Então, ele está extremamente exacerbado, tá? Então, eles conseguiram comprovar que se você continue muito inflamado, ele tem um pior prognóstico nesses pacientes. Quando ativados, os macrófagos são capazes de causar enfraquecimento da estrutura da placa por vários mecanismos. Essas células podem degradar a matriz extracelular, secretando várias enzimas proteolíticas. A trombose. A formação do trombo também é crucial para o desenvolvimento da síndrome coronariana aguda. Os fatores intrínsecos e extrínsecos podem combinar com a causa da ruptura da camada fibrosa com a exposição dos componentes centrais, como eu tinha comentado mais cedo, e para a circulação do sangue e subsequente trombose. Tá? A biologia plaquetária. A agregação e ativação das plaquetas desempenham um papel essencial na hemostasia normal, né? E também é importante na síndrome coronariana aguda. Tá? Depois que teve o prejuízo endotelial, como a ruptura, as plaquetas são envolvidas na resposta inicial, na hemostasia primária. Para ter hemostasia primária eficaz, precisa ter 3 eventos críticos para ocorrer, tá? Para ter hemostasia: a aderência das plaquetas, eu tenho que ativar a plaqueta com a liberação desses grânulos, e aí eu vou ter que agregar. Uma coisa depende da outra. Da cascata de coagulação. Então, a coagulação em sistema de cascata também desempenha o papel fundamental na hemostasia normal, né? A secundária hemostasia e nas síndromes coronarianas. A trombina, ela é convertida em fibrinogênio para fibrina, e a fibrina produzida através desse sistema é importante no fortalecimento primário desse tampão hemostático formado pelas plaquetas. A cascata de coagulação ela pode ser dividida em intrínseco e extrínseco. Bom, sistema extrínseco, tá? A injúria vai acionar a tromboplastina, fator 7 da coagulação, fator 10, 10A, que vai chamar mais membranas, que vai transformar do 10A do complexo protrombínico, dependente de cálcio, que vai vir de protrombina para fator de 13A, para chegar finalmente junto com o fibrinogênio, chegar em fibrina. O fator intrínseco, tá? São fator 12, fator 12A, fator 11, que também vai vir fator 9A, 8, junto com cálcio, e consegue vir por esse lado, tá? O que eu posso ajudar a lembrar é, quando a gente usa anticoagulação com o uso do xarelto, o xarelto é nesse aqui, no fator 10A. Ele inibe o fator 10A e assim ele corta e assim ele não tem a coagulação, ele fica anticoagulado, tá? Isso aqui, lembrando também, o cálcio é importante, muito importante para o paciente quando está com dificuldade, que não está entendendo por que teu paciente está sangrando muito. Às vezes vale a pena, mesmo que faça empírico, porque ele atua, mesmo que seja pouco, mas ele atua na cascata de coagulação, tá? O fibrinogênio e a atividade do fator 7 pode aumentar com idade avançada, obesidade, hiperlipidemia, diabetes, tabagismo e estresse.
e são fatores associados também com a síndrome metabólica, aumenta o risco de injúria miocárdica, né? Uma coisa que a gente já sabe, né, que tudo isso pode piorar, assim, aumenta o risco, mas quando a gente estuda sobre a trombofilia e tenta dosar o fator 7 para saber se o paciente tem algum problema de trombofilia, não adianta, tá? Porque ter em quantidade o fator 7 não vai implicar, porque ele tem que ser ativo e ele tem que ser funcional. Então, pode ter um valor aumentado ou diminuído, mas não quer dizer nada nessa repercussão. Só se a gente conseguisse dosar a atividade do fator, isso sim é bem mais fidedigno, tá? E eu não sabia que essa atividade do fator ele variava com a idade também. A patogênese integrada, então, na síndrome coronariana, toda a angina, o IAM com supra, sem supra, morte súbita, resultam a partir de reduções agudas no fluxo coronariano. Na fase aguda da doença ocorre a ruptura da placa, inicia uma cascata de eventos que culmina na formação de um trombus sobrejacente numa área já lesionada. Após o rompimento da placa e formação do trombo, existem diferentes resultados clínicos que são influenciados pela localização da placa, tá? Então, se a placa foi na raiz proximal, médio, isso vai diferenciar na gravidade da lesão, tá? Se essa lesão, se o fluxo está coberto por colaterais, tá? Então, se existe colaterais e extensão da lesão, o grau de estenose e o equilíbrio trombolítico na vigência da ruptura. Vou explicar isso direito. Então, a localização a gente já consegue saber de cara que isso já traz no CAT. Existência de colaterais também. A extensão da lesão seria o ideal, assim, para todo médico saber, mas só por curiosidade. A extensão da lesão também é importante saber, tanto que isso entra no hard score, tá? Se a gente vai tratar ou não. Então, a extensão da lesão influencia quanto que é o grau crítico dessa lesão, e o equilíbrio trombolítico na vigência da ruptura é quanto tempo que esse teu corpo conseguiu estabilizar isso, quanto tempo que teu corpo ainda está sofrendo com essa lesão, quanto tempo que ele resolveu, que ele está atuando e já está começando a resolver. Então, quanto mais tempo, mais dano, a famosa frase tempo é músculo. E para concluir, a aterosclerose é a causa mais comum de isquemia miocárdica, cardíaca. A aterosclerose sem trombose geralmente é uma doença benigna. A ruptura das placas são comumente associadas com a formação de trombos murais ou oclusivo, que é geralmente aderente para a área desse dano. Certos tipos de placa, aqueles que são ricas em lipídios e cercado por um fino capa de fibrose, são a maioria propenso para ruptura. A erosão, a fissura e ruptura de placas desempenham um papel fundamental no início da síndrome coronariana aguda. E com a melhor compreensão dos mecanismos, surge o desenvolvimento dos tratamentos dirigidos nos passos da patogênese. Então, eles conseguiram estudar como funciona, como agir, e assim surgiram novos medicamentos e ora como tratar e quando indicar esse tratamento. Na angina instável, no IAM e de morte súbita, que corroboraram com a melhora da conduta clínica e tratamento dos pacientes. É isso. Esse tema, eu acho que, na verdade, é muito difícil de talvez colocar numa aula e todo mundo absorver tudo. Isso é difícil mesmo. Eu acho que todo mundo deveria dar uma lida nisso, até porque eu discordo um pouquinho, me permite discordar, do começo da sua aula, de que isso talvez não faça tanto sentido na prática clínica. Tá? Por exemplo, todo mundo sabe aqui como é que funciona o assistente farmacológico? E quantas vezes vocês ouviram isso? Essa aula aqui explica. A tua aula explica por que o assistente farmacológico é importante. Então, não acho que seja tão
tanto para se jogar fora. Também foi uma posição. Pode ser, mas eu realmente acho que dá pra gente entender muita coisa, assim, sabe? Então, é difícil, é pesado, decorar cascata de coagulação sempre é uma porcaria, mas explica muita coisa, tá? Então, acho que vale a pena, o desafio em prática, né? Vocês a darem uma lida por cima, enfim, para vocês entenderem muitas coisas do que os cards mandam a gente fazer e a gente só faz. E nós não somos técnicos, né? Teoricamente não é técnico em UTI, então talvez faça algum sentido. Você olha e fala, nossa, pô, por isso o assistente farmacológico nesse cidadão. O assistente farmacológico normalmente são o que é o farmacológico? Geralmente são anti-inflamatórios, são imunossupressores locais, que faz sentido, né? Você falou da cascata de coagulação, então, que é liberada quando tem a lesão endotelial, enfim. Então acho que é interessante para vocês entenderem. De repente para de pensar por que a gente está fazendo ticagrelor em vez de clopidogrel nesse doente. Algum motivo tem, não é de graça. Porque já fez trombose, então. Por exemplo, por que fez trombose? Por que o tica é melhor do que o corpinho, então? Então, vou instigar mais vocês aqui do que qualquer outra coisa, porque é o que serve, senão a gente fica só ali fazendo prescrição, e não é isso, né? Então, exato. Então, por que a gente faz as coisas faz sentido. Então, muito começa nisso aí. É por isso que o Bruno estava falando que os próximos vários capítulos são mais ou menos o mesmo tema, mas é porque tem um monte de coisa nisso, né? Você falou só da questão só da aterosclerose, e aí, e o resto todo. Então, lógico, quem tiver curiosidade, né? Mas enfim, então, acho que esse é a primeira provocação assim, que eu faço para vocês. Sabe? Pensa no state farmacológico. Eu garanto que vocês receberam e vocês não têm a menor ideia por que é farmacológico. E aí? Então, acho que faz parte, e aí, de novo, a explicação está na sua aula.